Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras a Socorro. Nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui pelo canal Educação. Na nossa aula hoje de Projeto de Vida, a gente vai revisar um dos conteúdos que nós discutimos aqui no nosso primeiro semestre, porque foi decidido, né, que nessa primeira semana a gente não iria começar nenhum conteúdo novo, justamente para que vocês pudessem voltar das férias, dar uma respirada, e aí na próxima semana a gente inicia, tá certo? Então você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. Tô vendo que o Lee Edson, não é isso? Olha, até já desaprendi, tu tá vendo? Olá, também senti saudades, viu? Inclusive eu senti sua falta aqui. É isso? Gente, agora eu tô assim, não tô conseguindo falar aqui o nome do menino. De São Francisco do Piauí, não é isso? Lee Edson, não é isso? De São Francisco do Piauí eu lembro, porque você está sempre aqui comigo, participando da aula, dando a sua opinião, participando das discussões, então também senti bastante sua falta, viu? Que bom, né, que a gente agora passou por esse momento de férias para que a gente pudesse descansar, e agora a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos que fazem parte aqui da nossa disciplina de projeto de vida. Beleza, gente? Então, estou vendo aqui que o pessoal de São José do Arraial apareceu. Olá, boa tarde. O pessoal de São Francisco do Piauí, que também está sempre aqui. João Vinícius, também lembra aqui do João Vinícius. Tudo bem, João? Como é que você tá? Cadê o pessoal aí de Alvorada do Gurgueia? Eu estou vendo que tem muitos polos aqui online. Então, apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu sempre falo da importância de vocês participarem da aula, de vocês aqui colocarem suas opiniões, participarem das discussões no nosso bate-papo, porque como nós já aprendemos, o projeto de vida é uma disciplina que é pensada para vocês, né, gente? Tá certo, o pessoal de São João do Arraial, que também está aqui comigo. Um outro ponto, né, eu até passei todo o período aqui do nosso primeiro semestre, a nossa última aula, falando que o projeto de vida não é uma disciplina simplesmente que a gente tem o objetivo de ajudar vocês a entenderem ou se identificarem em alguma profissão, mas que o projeto de vida vai muito além disso. É uma disciplina em que a gente está trabalhando aqui muitas questões envolvendo aquele radical auto, né? Então, é autoconhecimento, autocuidado, autoestima, autogestão, autocrítica, justamente porque é uma disciplina que é focada em você, para que você consiga se conhecer, identificar as características que fazem parte da sua personalidade. Sejam características que são identificadas como positivas, seja aquelas que você acha que não são tão positivas assim. Então, aqui a gente discute justamente sobre isso. Beleza? O João Paulo, que está aqui também comigo, a Daniela, a Tatiane Souza. Que bom que vocês estão aqui. Cadê o pessoal de Oeiras, o pessoal de Jerumênia, Pimenteiras, Santa Cruz dos Milagres? Vão aparecendo aqui, vão me mandando aqui um hello para que a gente possa iniciar a nossa aula. E aí, como eu falei, já que a disciplina Projeto de Vida é uma disciplina voltada para que a gente possa identificar o que faz parte das nossas características, de fato, quem é a gente, a nossa identidade. É por isso que hoje a gente vai relembrar um dos conteúdos que nós discutimos aqui no primeiro semestre, que é sobre a autoestima, né? A percepção que a gente tem de nós mesmos e a autoeficácia, né? De que forma que a gente consegue realizar aquilo que a gente tem vontade, de que forma que a gente consegue administrar o nosso tempo também. Então, primeiro, né, o que significa autoestima? A autoestima, gente, ela é uma avaliação positiva, desculpa, ou negativa
que uma pessoa faz de si mesma. Olha só, é uma avaliação que você faz de você mesmo. É interessante porque muitas vezes a gente identifica a autoestima apenas relacionada às nossas características positivas em relação ao nosso corpo, né? Então, é como se a autoestima ela estivesse relacionada apenas com de que forma que eu gosto da minha aparência física, já que a gente vive muito dentro de uma sociedade que cria esse padrão de beleza e que a gente se sente obrigado a enquadrar, a se enquadrar e ser inserido dentro dele, né? Mas é que eu quero que a gente entenda a autoestima como algo que vai além, gente. A autoestima é a percepção que a gente tem de nós mesmos. É claro que eu posso ter uma autoestima bem elevada quando eu gosto de mim. E quando eu não gosto tanto assim, e quando eu falo eu gosto de mim é o quê? Quando eu gosto de quem eu sou, do meu comportamento, das características que formam a minha identidade, quando eu gosto do meu corpo, quando eu gosto, né, da minha relação com as outras pessoas, isso tudo envolve a nossa autoestima. Por isso que eu digo que ela não está ligada apenas às nossas características físicas, né, gente? Então, a autoestima, é por isso que ela é uma avaliação, é a percepção que você tem sobre você mesmo, é isso que importa. Então, a gente tem essa avaliação a partir das nossas emoções, das nossas ações, das nossas crenças, do nosso comportamento ou de qualquer outro tipo de conhecimento que você tem sobre você. Então, por exemplo, o Ícaro, olá, Ícaro, também lembro bastante do Ícaro, tá sempre aqui, ó, fazendo ótimas colocações no nosso bate-papo. O Francieldo também. E aí, por exemplo, né, o Ícaro, ele pode dizer, olha, eu gosto de mim, porque eu percebo que eu sou uma pessoa que eu me relaciono bem com o outro, que eu gosto de ouvir o outro, que eu gosto de dar algum conselho, de me importar, eu tenho empatia com uma outra pessoa. Então, essa é uma característica positiva que o Ícaro ele percebeu dele mesmo. Então, isso também é uma questão de autoestima, né, gente? Ou então, o Francieldo, ele pode ser uma pessoa que ele confia nele mesmo, né? Ele tem uma autoconfiança. Isso também é uma questão de autoestima, certo? Então, a autoestima, ou um valor dado a cada pessoa por si mesma, né? Então, eu dou um valor para mim mesma. Por isso que aqui eu sempre estou batendo na tecla com vocês. Gente, aqui na nossa aula, a gente vai se ligar cada vez mais em relação a gente perceber quem sou eu, o que faz parte de mim, o que eu gosto em mim mesma, tá certo? E isso, gente, é fundamental para o nosso bem-estar mental e físico. É claro, por quê? Lembra quando eu falei, a gente estudou identidade, consciência. E, gente, aqui a Carla Daniela, que está aqui no nosso bate-papo, a Carla Daniela, ela passa maior parte do tempo da vida dela com ela mesma, né, Carla? A Carla está sempre aqui pensando, falando com ela mesma. Então, é muito importante que para a gente consiga ter uma autoestima, para que a gente consiga ter uma avaliação, pensamento positivo em relação a nós mesmos, a gente precisa se conhecer. A gente precisa identificar aquilo que a gente gosta na gente. É muito importante que a gente goste da nossa companhia. Né, muitas vezes, e é uma característica normal do ser humano, a gente gosta de estar entre os grupos, né? A gente gosta de estar ali próximo dos nossos amigos, de estar em companhia, mas é muito importante que a gente também goste da nossa própria companhia, que a gente goste, que a gente reserve um tempo para que a gente possa fazer algo por nós mesmos, né? Lembra lá da nossa aula sobre autocuidado, né? Tirar um tempo para você realmente, assim, se curtir, se conhecer, né, gente?
Porque não tem como. Por isso que aqui uma das nossas principais atividades é sobre o autoconhecimento. É sobre, de fato, você se conhecer, saber quem é você, beleza? Olha, aqui no nosso... E aí, Carla, coloca aí no nosso bate-papo. Tu acha que tu é uma pessoa que tu gosta da tua companhia? O que que tu gosta de fazer que tu faz sozinha? Só tu mesmo. Pensa aí. Né? Pode ser, professor, eu gosto de, uma vez na semana, eu faço alguma coisa, eu cuido do meu cabelo, faço a minha hidratação. Ou então, gosto de assistir uma série. Jogo alguma coisa aí sozinho. É o momento que eu tenho comigo. E aí, o que é que vocês fazem? Que é o momento que vocês fazem só com vocês, né? Vocês gostam da companhia de vocês? Ana Maria Rodrigues também está aqui no nosso bate-papo, está dizendo que o pessoal de Jerumênia está aqui com a gente, ligado, que bom então que vocês estão aqui. O Ícaro também é de Jerumênia, não é isso? A Carla Daniele disse que ela gosta de assistir até tarde, eu também, viu, Carla? Também gosto de assistir, né, uma série, um filme. É interessante, é um momento que você está com você, está assistindo o filme, consegue também refletir um pouco sobre aquilo que você está assistindo, né? É interessante. E ela colocou, eu gostei porque ela colocou um detalhe que é até tarde, né? Que é o que também favorece para tu não ser incomodada por outras pessoas, né? Então, olha aqui, agora vamos aqui, só um resuminho sobre o que é autoeficácia. A autoeficácia, gente, ela se refere à crença de um indivíduo em si mesmo e em sua capacidade de ser bem-sucedido em alguma tarefa. Então, entra que a autoeficácia também entra uma questão um pouco de autoconfiança. Claro, não é uma atividade fácil, é algo que a gente tem que ir aí, né, evoluindo, a gente tem que ir aperfeiçoando, tudo é um processo na vida, né, gente? Tem situações em que a gente está bem confortável e a gente sabe que domina, mas tem outras situações que não, e é normal também, né? O João Paulo, ele comentou assim no nosso bate-papo, série é bom mesmo para assistir de madrugada. Verdade, João Paulo. Vocês aqui, né, é a galera da madrugada, né? Pessoas que apresentam uma elevada autoeficácia acreditam ser capazes de lidar de modo satisfatório com as situações vivenciadas, né, que tendo uma maior expectativa de que vai rolar aquilo ali que elas querem fazer, de que vai dar certo, né? Então imagina, tu vai fazer lá uma prova, aí na tua escola tu tá super tenso, mas tu quer saber, tem uma autoconfiança, tu acredita que tu vai arrasar naquela prova. É isso, autoeficácia, autoconfiança em si mesmo, é quando você tem segurança de que tu vai conseguir realizar aquela atividade, né? E aí, vocês acham que vocês têm essa autoconfiança, gente? O que é que vocês acham? Quando vocês vão fazer algo novo, imagina aí, qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida, tu acredita que tu tem capacidade de fazer aquilo ali, tu acredita em ti. Coloca aqui no nosso bate-papo para a gente poder discutir um pouquinho. Olha, então na visão, né, da psicologia, a autoestima, ela está relacionada diretamente ao desenvolvimento do ego, porque para o Freud possui dois significados, a autoestima. O Freud, ele diz o quê? Que a autoestima é uma consciência de uma pessoa a respeito de si mesma, um sentimento de si e vivência do próprio valor a respeito de um sistema de ideias, sistema de estima de si, beleza. Ou seja, a percepção que nós temos de nós mesmos, gente, a partir de nossos modos de agir e pensar, é o que gera sentimentos de inferioridade, de superioridade, de autocrítica, de autocensura. Então, é aquela ideia de que muitas vezes a gente autoestima porque a gente se julga um pouco, né? Então, imagina quantas vezes aí na tua vida tu já passou por alguma situação, tu tá aí assistindo aula, ou então tu acabou discutindo com alguém da tua família, com uma amiga,
E aí ficou, poxa, eu não deveria ter falado aquilo ali. Eu poderia ter agido de uma outra forma. Vocês já passaram por isso? Entra muito também essa questão aqui da autoestima, né, de acordo com a psicologia, porque a gente vai fazer essa crítica em relação ao nosso próprio comportamento. E aí, quando a gente não gosta de alguma coisa que a gente fez, ou que a gente está se sentindo mal, aí a nossa autoestima, ela também, ó, ela baixa, né? Então, todas essas características, elas influenciam diretamente em nossas experiências, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. É muito importante que a gente consiga fazer isso aqui, né, gente? A autocrítica. É importante a gente refletir sobre o nosso comportamento, a forma como a gente age com outras pessoas, mas também é muito importante que a gente não se culpe por alguma atitude que você interpretou que você poderia ter agido de uma outra forma, né? É importante a gente fazer autocrítica para a gente se conhecer, não para a gente ficar se culpando, não para a gente ficar se colocando ali para baixo, tá certo? Então, a ideia aqui da autoestima é que a gente consiga ter uma percepção positiva da gente, né? Porque eu acho que é um ponto aqui fundamental. Tu imagina, tu já convive aí com um monte de gente ao teu redor. Eu sempre lembro aqui, né, quando vocês diziam, professora, eu perguntei, você já deixou de fazer alguma coisa pela opinião do outro? E a maioria de vocês aqui disseram que sim, que já deixaram de fazer. Então, é claro que isso aí também está impactando a nossa autoestima, né? Porque se eu tenho muita confiança em mim, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, independente do que a galera está dizendo ao meu redor. Então, tu imagina, né? O Everton que está aqui no nosso bate-papo, o Everton, ele vai participar de de uma prova aí, Everton. Tu vai participar de uma prova para um trabalho, né? Para um emprego. E aí a Carla, ela fica dizendo, olha, Everton, eu acho que não vai rolar para ti, eu acho que isso aí não tem nada a ver para ti, esse trabalho. E aí o Everton, ele pode tomar duas decisões, ou ele vai ficar super para baixo, porque ele vai pensar, poxa, então a minha amiga não acredita em mim, talvez ela esteja certa, talvez eu não vá conseguir realizar aquela prova, eu não vá passar na entrevista, então eu vou ficar mais frustrado, então eu nem vou me submeter a esse sofrimento aí, porque eu já sei que não vai dar certo para mim. Ou o Everton, ele também pode agir de uma outra forma, pensando, não, tudo bem, talvez eu não passe, mas eu vou para essa experiência. Eu vou lá saber qual é, né? Talvez eu esteja imaginando que é um bicho de 7 cabeças, mas talvez não seja. E ainda tem uma outra percepção, né? O Everton pode ser aquela pessoa que super confia em si mesma. Então ele pensa, não, de boas, isso aí é para mim, eu tenho certeza que vai dar certo. Tá vendo, gente? Então, a gente acaba agindo, muitas vezes, influenciado também pela percepção que o outro tem da gente. Por isso que é importante a gente aqui ter uma autoconfiança, né? A gente acreditar que a gente vai conseguir realizar aquilo ali. Né? Isso envolve também a nossa noção de autoestima. Então, é por isso que agora eu trouxe aqui alguns pilares da autoestima para que a gente possa relembrar, para que a gente possa discutir. Eu quero que vocês coloquem aqui no nosso bate-papo se você se considera uma pessoa que tem uma autoestima, né, elevada. E aí, Jefferson, o que é que tu acha? Coloca aqui no nosso bate-papo. O pessoal aí de São João do Arraial, coloca aqui no nosso bate-papo a galera de Jerumênia também, São Francisco do Piauí. Apareçam aí no nosso chat e me diga, e aí, você é uma pessoa que você acha que considera que tem uma autoestima? Cadê? Eu quero saber, né? Cadê o Ícaro? A Tatiane disse que mais ou menos. Por que, Tatiane? Eu quero saber. Coloca aqui, vamos discutir. O João Paulo disse que não. O João Paulo disse que acha que não tem uma autoestima, assim, elevada. Beleza, então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também.
E aí, quem mais? Eu quero aqui saber a opinião de vocês, tá certo? A Carla, cadê a Carla? Cadê o Willie Edson, não é isso, Willie Edson? Apareça aqui no nosso bate-papo, você está sempre aqui com a gente. Cadê aí o Franciel, do João Paulo? Por que, Tatiane? Olha, gente, é interessante a gente pensar nisso, né? A Tatiane disse assim, mais ou menos. Então, às vezes ela tem uma autoestima, a autoestima dela tá show, outras vezes não. E aí eu quero que a gente pense aqui que isso também é normal. Por quê? Tem vezes, né? Tem situações que a gente acorda, nossa, se achando linda, maravilhosa, perfeito, super motivada, tem um dia super produtivo. E aí tem outras vezes que nem tanto, né, gente? A gente já tá ali, ó, um pouco mais desanimado, desmotivado, se sentindo, né, até aquele meme, acho que é um meme, né? Se sentindo aí um pouco capenga, triste, anêmica, né? Então, é dessa forma, né? Então, é normal, né, gente? Isso é muito importante para a gente se ligar, que é fundamental a gente quebrar aquela ideia de que eu tenho que estar feliz todos os dias, todo momento, meu dia inteiro eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar animada, eu tenho que estar motivada, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar me sentindo linda, perfeita, com a pele maravilhosa. E nem sempre, né? Porque não dá, são muitas questões no nosso cotidiano, é muita coisa para fazer. Isso aí também é uma cobrança da sociedade, aquela ideia de que eu tenho que me sentir produtiva 24 horas do meu dia. E não dá, porque na realidade não é assim que acontece, né? Às vezes a gente tem muita demanda para resolver, tem muita responsabilidade. Às vezes vocês estão aí numa semana de prova, com muita coisa para estudar. E é claro, ou então acontece alguma coisa na tua família, tá com algum problema de saúde. Então são muitas questões. Realmente não dá para a gente estar feliz e se achando linda, gostosa, perfeita 24 horas do dia, né? E a semana inteira. Não dá. Então é por isso que a gente vai aqui pensar em algumas questões que possam, né, contribuir para que a gente possa ter mais momentos positivos em relação à nossa autoestima. Então, primeiro aqui, gente, a ideia da autoaceitação. Tá vendo como muitas palavrinhas elas vão estar focadas aqui nesse radical, que é o auto. Né, que é justamente a ideia sobre você mesmo. Então, autoaceitação, uma postura positiva com relação a si mesmo como pessoa. Isso inclui elementos como estar satisfeito e de acordo consigo mesmo, né? O respeito a si próprio, ser consigo mesmo e se sentir em casa. Olha que interessante. Se sentir em casa no próprio corpo, né? A ideia da autoestima, de se aceitar, é justamente isso, né? Isso é muito interessante porque a gente vê muitas na internet, né? Hoje é impossível, né? Tem muitos conteúdos, a gente sempre acaba falando na internet, porque ela tem feito parte do nosso cotidiano cada vez mais. E na internet nós temos muitas pessoas que criam conteúdo muito interessante sobre essa relação com o próprio corpo, em aceitar o próprio corpo. Principalmente em uma sociedade que a gente vive, em que cria um padrão de beleza e que a gente deve se adequar a esse padrão de beleza, né? Então eu tenho que me adequar ao tipo de cabelo que é o esperado, que é o mais bonito. Eu tenho que me adequar àquele corpo que é o enquadrado como o padrão. E a gente acaba tentando sempre estar se enquadrando, né? Tentando e se enquadrar, tentar se enquadrar, é basicamente você buscar ser aceita, ser aceito pelo outro e não por você. Porque o padrão que deveria existir é o teu, né, gente?
É por isso que a gente vê muitas situações, principalmente na adolescência, isso é muito comum, de meninas, de meninos também, mas é bem mais comum, né, no universo feminino, do gênero feminino, a ideia de que a gente precisa ser magra, de que a gente precisa ter o cabelo liso, de que a gente precisa ter um exato tipo de corpo para se sentir bonita, para se sentir perfeita, para se sentir uma pessoa amada pelas pessoas que estão à nossa volta. E é claro que isso acaba gerando muitos transtornos psicológicos, como os transtornos alimentares, né? Nós temos muitos casos de pessoas que vão desenvolvendo uma bulimia, que é aquele ato de que você ingere o alimento, mas logo depois você força, né, um vômito para que você possa, aquela ideia, né, você tirar aquele alimento, aquela caloria que você ingeriu. E é claro que isso vai gerando inúmeros transtornos. Geralmente também gera anorexia, que é quando essas meninas, na maioria, elas evitam ingerir alimento e gera uma distorção no espelho. E muitas vezes a gente também acaba percebendo mais isso quando a gente já está numa fase, né, adulta. Certo, gente? Então, por uma própria experiência, eu, enquanto mulher que vivo nessa sociedade, né? Então, quantas vezes a gente não se olha no espelho esperando a gente ter um corpo de uma outra forma, né? Ou então um cabelo de uma outra forma. E não tem como, gente. Por isso que entra essa ideia de você se autoaceitar. Olha como é importante o corpo que você tem. É o corpo que te leva aos lugares, né? É o corpo que te faz existir, de fato. Então, é muito importante que a gente consiga perceber isso. E aí nós temos muitos casos, né? Inclusive nas nossas aulas, eu trouxe aqui alguns de algumas pessoas que criam conteúdo, que falam sobre isso na internet, de que muitas vezes, né, a pessoa praticamente não come nada, ou então uma pessoa tá ali, um corpo normal, e a gente vê comentários na internet em relação ao corpo das mulheres, né? Como em relação a uma celulite, a uma estria, como se isso fosse algo absurdo, né? Como se isso não fosse características de um corpo que é real, gente, de um corpo que está vivo e que está aqui, né? Dentro de uma sociedade. Então, isso é muito importante para que a gente consiga refletir, né? Dentro do universo do gênero masculino, a gente vê muitas questões na internet, na televisão, no cotidiano, de adolescentes que começam, por exemplo, a se exercitar e tem aquela necessidade, né? Ah, beleza, então eu vou fazer uma musculação, eu quero ter aquele músculo, né? Então eu vou lá, vou injetar no meu corpo uma substância que é tóxica, uma substância que vai criar ali um músculo momentâneo, mas que depois vai gerar muitas consequências para a minha saúde. Com certeza vocês já ouviram alguns casos assim, né? Então, essa semana mesmo, isso é muito interessante porque eu estou falando aqui de adolescente, de algo, transtornos, né, alimentares, psicológicos na adolescência, mas, gente, acontece, continua presente na vida adulta dessas pessoas, né? Essa semana, ontem, eu vi uma matéria, coloquem no bate-papo se vocês viram, o caso de uma mulher que ela tinha mais ou menos 50 anos de idade e que ela foi fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração em uma clínica e que quando ela saiu, né, dessa clínica, 2 dias depois ela veio a óbito por um erro médico, né, durante a cirurgia. E aí a gente fica pensando, né, por exemplo, ela foi fazer uma cirurgia para tirar uma gordura do abdômen que ela considerava que era uma gordura indesejada, não era bonita, né? Então, por que que ela foi fazer isso, né? Ah, professora Kelly, porque ela quis, porque ela tem dinheiro, porque ela é dona do próprio corpo, porque ela tem autonomia para tomar as próprias decisões, tudo que a gente discutiu, né? E é verdade, ela tem autonomia para tomar as próprias decisões, ela precisa ter responsabilidade para arcar com as consequências. Infelizmente, a consequência foi o quê? A morte, né, gente? E não é exclusivamente culpa dessa pessoa. Claro, teve culpa porque teve um erro médico e também envolve toda uma questão social, de que mesmo
mesmo assim uma mulher com 50 anos de idade, naquela ideia de que ela poderia estar em uma fase de gostar, de aceitar o próprio corpo, mesmo assim se submeteu a um procedimento que é super invasivo em nome de um padrão que ela esperava alcançar. Né? Então, que padrão é esse? É o padrão que me leva a ir para uma clínica, para uma maca de um hospital em que eu estava completamente saudável, mas eu vou lá, né, perfurar a minha barriga para tirar uma gordura que a sociedade me diz que eu fico feia com aquela gordura ali na minha barriga. Então, gente, isso aqui é um ponto para a gente refletir. O projeto de vida é uma disciplina em que a gente discute conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano. É muito importante que vocês realmente entendam isso aqui que eu estou falando, né? Para a gente não ficar aqui no mundo das ideias, mas que a gente possa olhar a nossa realidade e que, com certeza, todo mundo aqui que está assistindo essa aula agora já viu algum caso sobre alguma cirurgia plástica que deu errado, né? A prova disso é, inclusive, essa lipoaspiração, né, que agora é super famosa, que é essa lipo HD, né, lipo LED, em que muitas famosas, muitas digital influencer, pessoas aí que criam conteúdo na internet que acabam influenciando outras pessoas, mulheres que já são magras e mesmo assim se submetem a esse procedimento, né? Então, porque já não basta mais ser a pessoa magra, agora tu tem que ser magra e ter a barriga lá com os gominhos toda dividida, né? Então, sempre vai ter um padrão para tu se encaixar, sempre vai ter um padrão. E aí é que entra essa questão, será que eu quero me enquadrar nesse padrão, na expectativa que o outro espera de mim? Não dá, gente, para a gente viver na expectativa que o outro tem sobre mim. Não dá, né? Então, por isso que aqui o foco é a gente discutir sobre esse radical da autoconfiança, da autoaceitação, de você se ver, de você se enxergar de uma forma positiva. Também é um exercício que eu, enquanto Kelly, mulher, professora, também tento, né, praticar. É um exercício, é um processo todos os dias da gente de fato gostar da gente. Beleza? Vocês então estão entendendo? Apareçam aqui no nosso bate-papo, me digam aí se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Autoconfiança eu falei. Outro pilar da autoestima é a competência social. É a experiência de ser capaz de fazer contatos, né? Isso inclui o quê, gente? Isso inclui saber lidar com outras pessoas, se sentir capaz de lidar em situações difíceis, né? Então, outro ponto que eu quero que a gente reflita, tá vendo? Toda hora tem um ponto aqui para a gente refletir. Então, agora eu quero que você pense sobre isso. O Nathaniel, que está aqui no nosso bate-papo, você é uma pessoa que sabe lidar com o outro? E por que isso é importante para a autoestima? Porque, gente, a gente vive dentro de um coletivo. Inclusive, é o que a gente vai discutir na segunda-feira. A gente não vive de uma forma isolada, a gente vive sempre em uma interação com as outras pessoas e, às vezes, é muito fácil eu conviver com uma pessoa que pensa igual a mim. Então, o Nathaniel está aqui, o Nathaniel é meu amigo. A gente gosta de ouvir o mesmo tipo de música, de assistir o mesmo tipo de série, a gente tem os mesmos interesses, a gente tem o mesmo posicionamento político, né? Porque hoje política no Brasil, política não vou, porque fica parecendo que política é só processo eleitoral. Não, né? Mas hoje o Brasil ele vive uma polarização política muito grande e é claro que isso tem afastado as pessoas, de uma certa forma é compreensível, de outra não. Então, isso é importante para a gente refletir, que conviver com pessoas que pensam igual a gente é muito fácil.
né? É por isso que na escola a gente tem o nosso grupo de amigos. Eu, quando eu era adolescente, lá na escola, eu tinha o meu grupo de amigos. Eram as pessoas que eu gostava de conviver, eram as pessoas que eu achava engraçada, que eu me divertia, que a gente tinha interesses em comuns. Isso é normal de qualquer ser humano se aproximar de uma pessoa que você se identifica. Só que a gente precisa refletir que não são só com essas pessoas que a gente convive com inúmeras pessoas, né, com inúmeras questões que são diferentes da nossa. Pode ser a condição econômica, a orientação sexual, a identidade de gênero, a idade, a personalidade, o posicionamento político, a cor, a etnia, tudo isso nos diferencia. Então, é muito importante que a gente consiga pensar se a gente consegue lidar com as pessoas que são diferentes da gente. E aí, coloca aqui no nosso bate-papo, João Paulo, tu é uma pessoa que consegue lidar com uma pessoa que é diferente de ti? Francieldo, Ana Maria, coloca aqui no nosso bate-papo, Ana Maria, que é de Jerumenha. Você é uma pessoa que consegue lidar com outra que é diferente de você? Quero que vocês me digam aí. Outro ponto aqui é a rede social, ou seja, está ligado a uma rede de relacionamentos que sejam positivos, né? O João Paulo, ele comentou assim, sim, pois eu consigo fazer amizade rápido. Então, João Paulo, tu consegue fazer amizade rápido, João Paulo, com pessoas também que são diferentes de ti, é isso? Coloca aí no nosso bate-papo. Isso aqui entra também a questão da gente conseguir fazer, ter um relacionamento com pessoas uma rede positiva, né, gente? Hoje é muito comum, a gente fala muito em relacionamento tóxico e muitas vezes a gente acha que um relacionamento tóxico é apenas aquele relacionamento ruim, abusivo, agressivo, violento que existe dentro de uma relação amorosa. E não, né? Um relacionamento tóxico, ele também, não é só isso, ele também está presente nos relacionamentos que a gente tem com a família, com os amigos, com a vizinhança, com os professores. Essas relações, elas também podem ser tóxicas, negativas, baseadas na violência. Então, é muito importante que a gente consiga perceber se a gente está vivendo uma relação assim, porque isso também baixa a nossa autoestima, porque a gente acha que a gente começa, né, a se culpar ou então ter um transtorno psicológico, porque ninguém consegue conviver dentro de uma relação, seja amorosa, seja de amizade, seja familiar, em que ela é pautada sobre a violência. Então, é um outro ponto que é importante a gente pensar, tá certo? Então, que a gente consiga manter pessoas próximas a nós, que a gente se sinta bem, que de fato sejam pessoas que elas estão ali para contribuir, né? Para que eu tenha autoconfiança também em mim mesma, né, gente? Que a gente não precisa de ninguém ali do nosso lado dizendo que a gente não vai conseguir realizar aquilo que a gente quer, tá certo? Bom, então agora a gente vai pensar um pouco aqui sobre como melhorar a nossa autoestima, né? A galera que respondeu aqui, né, que olha, não, eu acho que eu não tenho autoestima, não sei como identificar a minha autoestima. Então agora vamos pensar. Primeiro, elimine a culpa. O que é que isso significa? Um dos principais motivos para uma baixa autoestima é um sentimento constante de culpa. Seja por não estar fazendo algo ou por aquilo que foi feito, é muito comum segurarmos a sensação de que a gente é culpado, né, por alguma situação ruim que acontece com a gente. Isso, inclusive, é muito comum com pessoas que sofrem algum abuso, algum abuso psicológico, algum abuso físico, sexual. É muito comum que as pessoas que passam por isso, elas acabem se culpando, né? Então, a gente imagina assim, se eu não agisse de tal forma, se eu não estivesse naquele lugar, isso não teria acontecido comigo.
Mas, gente, claro que não, a gente precisa compreender, né, que também a culpa nunca é da pessoa que está passando por uma situação como essa. Então, é muito importante que, para a gente ter uma autoestima, a gente consiga perceber isso também, que quando a gente passar por alguma situação envolvendo violência ou algum abuso psicológico ou físico, que a gente consiga entender que você não é culpada por aquela situação. Tá certo? E que ficar se culpando, achando que poderia ter agido diferente, ou achando que você tem tenho que ser de uma outra forma, isso aí é só tu se culpando, né? Então, ó, um primeiro ponto, eliminar a culpa. O segundo, não se comparar com os outros, né, gente? Não se compare com as outras pessoas. Porque como a gente já discutiu aqui, o mundo que a gente vive hoje, que é lá na sociologia a gente discute como a sociedade do espetáculo, né? É muito comum que as pessoas tenham o hábito de transmitir as suas vidas 24 horas por dia na internet, né? Então, a gente tem inúmeros casos aqui. Eu lembro que quando a gente estava durante as nossas aulas, vocês até falaram o nome de algumas pessoas. Eu lembro que falaram aqui o nome de uma digital influencer, em que ela passa muitos, né? Passa o dia inteiro basicamente mostrando a sua vida na internet, né? Então, entra lá na internet, do bom dia até a boa noite, e a pessoa passa o dia inteiro ali, né? Então, a gente vê aquelas pessoas na internet como se fossem pessoas perfeitas, pessoas que apresentam uma vida perfeita, né? Então, é um casamento ou um namoro perfeito, os filhos são perfeitos, a casa é perfeita, o corpo é perfeito, parece que a pessoa ela não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade na vida, parece que é uma pessoa que ela não tem nenhuma noção sobre as questões sociais do país em que ela está vivendo. Então, parece que ela vive ali, naquele mundinho da perfeição, né? E aí as pessoas elas estão ali do outro lado e se comparando o tempo inteiro, né? Poxa, então, por quê? O que foi que aconteceu, né? Que eu não tenho a mesma condição, não tive a mesma sorte. Então, a gente tem essa tendência, a gente ficar comparando a nossa história de vida, a nossa trajetória de vida com a trajetória de outras pessoas. E isso também não é saudável, gente, porque todo mundo aqui tem uma realidade, vive dentro de um contexto, tá certo? Então, isso é fundamental que a gente se ligue nisso aqui, independente da idade que a gente tem, tá bom? Então, dessa forma, é para a gente pensar que cada ser é único, né, gente? Então, a gente passa pelas nossas experiências de felicidade, de tristeza, e tudo isso, claro, né, vai ali formando a nossa identidade e vai formando justamente quem a gente é, tá certo? E aí, principalmente, como eu coloquei aqui, né, em que as redes sociais, ela passa essa ideia da perfeição, porque são vidas, né, que são forjadas aí em troca de curtida, de comentário, de compartilhamento, né? É por isso, gente, não é à toa que tem muita gente que está lá no YouTube mostrando a vida o dia inteiro, porque também dá muito dinheiro, né? Provavelmente, coloca aí no bate-papo, fala aí de um digital influencer que tu gosta muito, para a gente ver aqui. Por quê, né? Porque é só o que a gente tem hoje. As pessoas elas estão se inspirando cada vez mais justamente nas pessoas que estão ali na internet, né? Então, e parece, né, que essas pessoas é uma galera assim, é super gratidão, eu sou gratiluz, eu sou gratidão o tempo inteiro. Claro, né? Porque geralmente é aquela ideia de que aquela vida ela é perfeita, né? Então é como se a gente tivesse uma obrigação de ser feliz 24 horas por dia. E não dá, porque existem muitas questões, tá certo? E aí foi também o que a gente discutiu, né? Sobre a forma como a internet ela tá tóxica, né? Em que com certeza isso pode mexer com a nossa saúde
mental, gente. Inclusive, eu lembro até que eu tinha colocado aqui um caso. Eu coloquei, né? O caso aqui do filho da cantora Valquíria. Inclusive, eu acho que agora, em agosto, hoje é 5, né? Gente, então ontem fez um ano, né, que o Lucas, de apenas 16 anos de idade, tirou a própria vida, justamente por esses comentários, né, na internet, né, gente? Na ideia de que... E eu coloquei, né, Stephanie, porque, ó, tem um ano, né, gente, que ele perdeu a própria vida, né? Então, é muito triste a gente pensar como que a gente deixa se abalar pelos comentários, por gente que está ali dentro na internet que ela quer exclusivamente te atacar e impactar no teu emocional, justamente porque é compartilhada aquela ideia de que não dá para saber quem é que está ali do outro lado, né? E aí, essa semana, eu estava fazendo uma aula parecida assim para a galera, para a minha aula de sociologia. E aí, gente, eu estava pesquisando alguns casos assim na internet, e eu lembrei de um que foi aqui no estado do Piauí, lá na cidade de Parnaíba, que também uma menina, uma adolescente de 17 anos de idade, também havia tirado a própria vida, né, por um vídeo dela que ela achava que tinha, né, sido compartilhado e tal. E olha como o desespero, né, em que a gente é impactado, né, pela opinião do outro, pelo que o outro vai dizer de ti. Nessa mesma pesquisa que eu estava fazendo, achei também, não sei se vocês lembram, de um meme que tinha na internet, que era de duas meninas que elas estavam brigando na porta da escola, e uma delas está no chão apanhando, e tem uma hora que ela levanta e ela diz, né? Acabou, Jéssica. Não sei se vocês estão ligados aí, virou um meme e tal. E aí eu fui ver nessa matéria que ela disse que isso gerou vários transtornos para ela. Ela entrou em depressão, ela não queria mais ir para a escola, porque todo mundo ria, porque todo mundo fazia piada. E aí chegou na internet, tem muitos vídeos na internet, ó, a Carla disse que lembra, né? Tem muitos vídeos na internet, gente, que dão, né, chegam numa proporção absurda, que é o que a gente fala, que é o vídeo que viraliza, né? Justamente por isso. Então, essa preocupação, né, a gente não sabe de que forma que as nossas atitudes, como que ela vai cair, como que a gente está se expondo na internet. Então, eu quero muito que vocês reflitam sobre isso, que vocês tenham consciência de quem são vocês. É por isso que a gente discute tanto sobre autoconhecimento, para que você não deixe, né, que a opinião de ninguém possa afetar o teu psicológico. Aí pode parecer assim, professora, mas é muito fácil, né, você dizer isso aí. Não, gente, eu sei que pode parecer fácil. Mas eu estou aqui justamente para que a gente consiga refletir, para que a gente consiga pensar um pouco sobre isso, tá certo? Ó, o terceiro ponto para a gente exercitar a nossa autoestima é: não generalize as suas experiências. Não é porque você cometeu um erro no passado, né, que tu acha que é um erro, que quer dizer que você irá cometer esse erro novamente, gente. A gente, muitas vezes, uma opinião que a gente cria sobre nós mesmos, né, a gente acha, isso aqui vai me impactar o resto da vida. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem simples, né? Por exemplo, a Carla diz que adora assistir série. Então, imagina, né, Carla, que tu não gosta de filme de terror, porque tu tem medo, porque te gera uma tensão, e aí tu vai achar o quê? Eu nunca na minha vida vou assistir um filme de terror? Claro que não. Hoje tu tem medo, daqui a um tempo tu nem vai lembrar mais. Tu já vai ser uma outra pessoa, talvez com outras experiências. Então, gente, vamos lembrar que aqui tudo é um processo. É uma coisa de cada vez, tá certo? Que algo que marca, sei lá, hoje, há 3 anos atrás, eu pensava de uma forma. Hoje eu já penso de outra. Tá? A Carla disse que esse exemplo nem dá para ela, gente, porque o que ela mais assiste é filme de terror. Olha aí, gente.
Diz aí, Carla, qual foi o último filme que tu assistiu? Quero ver se eu assisti também. Ó, o quarto ponto para a gente pensar aqui sobre a nossa autoestima. Não confie em si mesmo, não espere que os outros te deem a motivação necessária para agir. Ou seja, encontre forças em você mesmo para que você possa fazer aquilo ali, né? Então, imagina, tu quer estudar para uma prova, mas tu não tá sabendo o conteúdo, e aí tu fica esperando, eu vou esperar a Stephanie, porque ela combinou que vai estudar comigo, então vou esperar ela, que no dia que ela vier a gente estuda. E aí a Stephanie, ó, não tá muito aí, não vai lá atrás da Carla. Então, Carla, se liga, é muito melhor que tu corra atrás do que tu precisa ali do que tu ficar esperando o outro para que dê certo, né? Aí imagina, queria, sei lá, sair para assistir um filme com a minha amiga. Se ela não vai aparecer, vai só, resolve, né? Quero fazer uma caminhada todos os dias, mas não quero ir só. No dia que não aparecer uma pessoa para tu ir contigo, tu vai ter que ir. Certo, gente, aqui tem coisas na nossa vida que só a gente que dá para resolver. Não é verdade, Stephanie? É só a gente que dá para resolver. Não dá para ficar esperando, né? E aí isso é muito interessante. Eu lembro disso, gente, quando eu estava na universidade, né? E todo mundo na universidade vai passar por um negocinho que gera um terror na nossa cabeça, que é o TCC, que é o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Todo mundo que faz um curso superior, tu tem que apresentar um trabalho no final, uma pesquisa que é para comprovar que tu é uma pessoa que tu tem capacidade de ter aquela formação. E aí, gente, é algo que mexe muito com a gente. Nosso psicológico é muita coisa para fazer e tal. E aí eu sempre pensava, gente, e aí eu pensava, né? Olha, se eu não fizer isso aqui, quem é que vai fazer isso por mim? Não vai ter quem vai fazer isso por mim. Ou eu faço ou eu não me formo. Né? Tem coisas que é assim, não tem como, gente. Então, aí tu tá aqui no canal Educação, já já a gente vai fazer prova. Se tu não estudar para fazer aquela prova, beleza, não estuda, mas tu já vai ter consequências naquilo ali. Eu não vou fazer a prova por ti, não é tua mãe, não é teu pai, não é teu cachorro, né? Até ele não sabe ler, não vai conseguir mesmo, né? Não é tua tia, não é ninguém, é você que vai ter que resolver. Então aqui é isso que eu quero que a gente se ligue. Ou você resolve, ou vai dar errado para ti. Não é isso? A Stephanie disse também... não tem companhia melhor do que a nossa mesma, né, Stephanie? Perfeito. Foi o que eu estava falando aqui no início da nossa aula, que de fato a nossa companhia é a principal, gente, é a mais importante. Né? Eu venho para o mundo, eu, Kelly, com a minha consciência, e eu, Kelly, com a minha consciência até o último momento. E é da mesma forma com vocês. Então, é por isso que é muito importante que a gente dê valor para a gente mesmo, né? É até aquela coisa clichê, não quero nem... eu sei que é papo de tiazona, né? Que é o lance lá de que, e se eu não amar, se eu não me amar, quem que vai amar? Mas é verdade, né, gente? Eu acho que é isso mesmo. A Carla Daniele disse, gente, que o último filme de terror que ela assistiu foi o Grito 2. Eu nunca assisti o Grito, mas eu tô ligada que é a criancinha que fica fazendo lá, eu acho que é uma produção asiática, né? E fica fazendo lá uns gritinhos, uma zoadinha super estranha. Eu acho que eu assisti o 1, viu, Carla? Mas o 2 não. É um clássico, inclusive, né? Quase. O 5, gente, seja mais compassivo com os seus erros. Só para a gente fechar a nossa aula, né? O que isso significa? É que às vezes, tipo, beleza, então tinha aquela prova para estudar, eu não estava bem, eu não estudei, eu não me dei tão bem assim, vou ficar arrasada por um dia, mas no outro dia vai correr atrás do prejuízo. Porque volta para a situação, que se tu não resolver por ti, tem situações que ninguém vai resolver. Então, foca nisso, né? Por isso que a gente aqui está muito naquela ideia do autoconhecimento o tempo inteiro, que é para que a gente possa compreender o que de fato é importante para a gente. Tá certo?
Então, a gente está encerrando aqui a nossa aula. Coloca aqui no bate-papo se você gostou da aula, se você conseguiu entender como é importante que a gente pratique, né? Que a gente acredite na gente mesmo, que a gente goste de quem a gente é, tanto no nosso comportamento, no nosso corpo, no pensamento que a gente tem. É isso, né, gente? É a gente por a gente mesmo. Então, é muito importante que a gente foque nisso, no que é importante para você. Beleza? Então, quero agradecer.